Um jovem garoto está deitado no meio de uma linda floresta. O céu estava claro e os passarinhos voavam em cima dele, quando um raio de sol bateu no seu rosto e o fez abrir os olhos. Ele ficou meio perdido no começo, sem entender o que estava acontecendo. Por um segundo, pensou que talvez tivesse morrido e ido para o céu, aquele lugar era muito bonito para ser real. Mas aí ele começou a lembrar que antes de tudo isso, ele tinha participado de um experimento meio louco. Começou a cair na real que aquele experimento pode ter dado ruim e ele terminou ali. Aos poucos ele foi percebendo que aquilo ali não era bem um paraíso não, a grama estava alta, tinha mato para todo lado e não parecia ter ninguém por perto. Até que ele escutou um barulho, parecia alguém correndo. Ele levantou a cabeça e percebeu uma garota desesperada correndo na direção dele. A menina até que era bonita, tava ali de roupa de fazer exercício e o jeito que ela corria parecia que tava fugindo da polícia, tá ligado? Protinha fica sem entender muita coisa e nos é revelado que o nome da garota era Liwan. Mas o que ele não sabia é que ela não estava fugindo, ela só estava apertada, desesperada para achar um banheiro. E é claro que ali no meio do mato ela nem ia achar banheiro nenhum. Então ela correu mais um pouco e olhou para os lados para ver se tinha alguém olhando. Pensou que não tinha ninguém e decidiu se aliviar ali mesmo, escondido entre as árvores. Só que o que ela não contava é que o Yuan estava ali no meio do mato. E ele, coitado, ficou sem reação, pensando o que essa garota tá fazendo aí. Ficou em choque, totalmente sem saber onde fiava a cara. E ele nem sabia se desviava o olhar, se saía correndo ou se fingia que não viu nada. Na cabeça dele, a situação era tipo assim. No segundo ele tava num lugar lindo, achando que tinha ido pro paraíso, e no outro ele tava vendo uma desconhecida metendo mijas no meio do mato, tá ligado? Foi quando ele escutou um chiado fino, quase abafado pelo som ambiente da floresta. O prota deu uma congelada e percebeu que aquilo não era da sua imaginação e nem vinha da garota que estava na sua frente. Ele deu uma olhada nos arbustos e viu uma cobra saindo rastejando. Rapidamente, a cobra avançava silenciosamente em direção da garota agachada. Então o protinha, sem pensar nem duas vezes, já gritou a garota alertando da cobra que estava perto dela. A Liwan fica um pouco surpresa, né, porque ela pensava que estava ali na floresta sozinha e do nada pegaram ela nos seus momentos mais íntimos. Ela é com o rosto um pouco amedrontado e pergunta quem está ali. Daí a cobra não perde tempo, já dá uma degustada ali na saliência da Liwan. A dor da mordida, mas o susto de perceber que tinha mais alguém naquela floresta, fez Liwan tentar correr, mas acabou tropeçando no seu próprio tênis. Com um desequilíbrio, a garota acabou desabando daquele barranco e caiu bem em cima do protagonista, em uma posição tanto quanto suspeita. A garota começa a se queixar de dor, mas quando percebe que está em cima do jovem, já começa a dar uns pancadão nele, e o garoto se vê apanhando, mas apesar disso aparenta estar gostando. Esse protinho aqui meio esquisito, hein? Ele retruca falando pra garota que não tinha intenção de fazer aquilo, mas ela também fala que uma pessoa ruim nunca falaria que é uma pessoa ruim. Ele fala que só viu a cobra por ali se rastejando perto dela e tentou avisá-la, mas ela perguntou o que ele estava fazendo ali antes da cobra aparecer. Pior que parece realmente suspeito, né? O que esse cara tava fazendo aí no meio da floresta, no meio do lago? Que papo torto. No meio da discussão, ela começa a passar mal e o protagonista fala que pode ser o veneno da cobra fazendo efeito. Ela grita para que ele não se aproxime dela, mas ele explica que o veneno daquela cobra é muito forte e que precisa ajudá-la a tirá-lo. Ela reluta, dizendo que não quer que um tarado a toque, mas acaba desmaiando e caindo sobre o protagonista. No meio da floresta, um velho está gritando e procurando por sua neta, e ao encontrá-la, ele se depara numa situação tanto quanto suspeita. O velho fica muito irritado por ver sua neta naquela situação, e puxa uma faca pensando que o protagonista estava molestando ela. Nossa herói rapidamente o impede de acertá-lo com a faca e avisa que sua neta está correndo um risco de vida. A garota começa a recobrar a consciência e chama seu avô que está em cima do garoto naquele momento. Ela fala pro velho que está sentindo muito frio e interrompe de sua tentativa de tentar passar o nosso médico para uma melhor. O protagonista toma a frente do velho dizendo que não havia outra maneira e começa a tirar as roupas debaixo da garota. O velho se espanta novamente e pergunta o que o jovem está pensando que está fazendo. Ele responde casualmente que está tirando a calça dela. O velho se enfurece mais uma vez, mas é confrontado pelo protagonista que diz que não se importa com o que o coroa pensa, ou vai fazer com ele depois, mas que agora ele vai salvar aquela garota de qualquer forma. Ele avisa que a garota foi picada por uma cobra e que se não for tratada com urgência irá morrer, e fala que a única forma de ganhar tempo é chupando a área mordida para desacelerar a disseminação do veneno. O velho diz que se for para chupar o veneno, prefere que ele mesmo faça, mas o garoto avisa que o local onde a garota foi mordida foi nas nádegas, e pergunta se o velho tem certeza de que vai chupar o veneno das nádegas da própria neta, falando que isso poderia deixar marcas na memória da garota. O velho acaba concordando que realmente não era uma boa ideia. Imagina se a mina acorda, a primeira imagem que ela vê é o vô dela abocando o traseiro dela, mano. Mas na hora que o protagonista vai ali tomar uma atitude, o vovô já volta atrás, implorando para que ele não toque no traseiro da Liwan. O prota convence de novo o velho de que era uma situação urgente, que não dava para esperar uma ambulância chegar. E quando o velho finalmente decide deixar o protagonista fazer seu trabalho, ele avisa que o veneno penetrou bem fundo. Que se eles demorarem mais um pouco para fazer os socorros, a garota vai acabar perdendo a vida. O Yuan pensa que mesmo com sua experiência médica, ele nunca tinha feito algo daquele tipo na vida.
O velho começa a ficar desesperado, implorando para que o jovem médico salve sua neta. Então, Prota junta um pouco de coragem e começa a sugar ali o veneno do traseiro da garota. Ele pede para que o velho vá atrás de uma lista de ervas medicinais que podem ser encontradas ali pela montanha mesmo. Então, o Tian decide ele mesmo ir atrás delas. Após 3 horas, as coisas parecem ter se acalmado um pouco. O velho pergunta se o garoto realmente era um médico, e o protagonista já é mó grosso, respondendo que se ele não acredita que ele é um médico de verdade, ele pode parar de tratar a neta dele agora mesmo. O velho diz que estava perguntando numa boa, e o prota fala para que ele não se preocupe, pois ele não brinca com a vida das pessoas. Aproveitando o momento, o protagonista pergunta em que ano eles estão, pois as roupas daquelas pessoas pareciam de décadas atrás. O velho fala que apesar deles viverem nas montanhas, eles não estão tão atrasados assim, que estão no ano de 2019. O Yu-chan fica desacreditado, achando que o velho só pode estar de brincadeira com a cara dele. É claro que o protagonista já compra a ideia na hora, e decide ir junto com o velho para a casa dele para dar uma conferida ali no calendário. Chegando na casa do velho, o prota tem a confirmação de que realmente era tudo real. Ele realmente voltou no tempo. E quando se olha no espelho, ele nota que está muito diferente, e reclama que aquela versão dele está muito zoada. Enquanto isso, o velho lhe de canto só dá risada e chama ele de narcisista. O velho pergunta para o senhor quem era o líder da aliança naquela época. O velho, meio confuso, fala que o nome daquele lugar é Ruáquia. Tem vários países vizinhos, mas ele nunca ouviu falar de nenhuma aliança. O prota dá uma congelada e pensa, como assim Ruáquia? Só que aí ele lembra que antes da aliança se formar, existiam esses países independentes que ainda estavam em guerra, ou seja, ele viajou um bom tempo no passado. Nesse meio tempo, a garota finalmente acorda e já começa a chamar pelo vô. Ela não lembrava o que tinha acontecido e como chegou em casa, já que os dois estavam cortando lenha na floresta. O velho dá uma explicada sobre o que aconteceu e fala que aquele rapaz na sala foi responsável por salvar a vida dela. A Liyuan começa a lembrar ali dos momentos suspeitos com o Prota e já chama ele de pervertido. O senhorzinho, que já conhece o jeito da garota, repreende ela, falando para que ela não seja malvada, já que aquele garoto foi como um anjo na vida dela. Nesse momento, o Prota pede para que aquele velho deixe que ele mesmo explique, e pede para que ele vá buscar o chá de ervas que ele deixou esfriando. O velho concorda, e quando ele sai, o clima fica tenso ali no quarto. A garota já olha pro Prota desconfiada, pensando o que ele iria aprontar agora. A Liyuan olha o local onde está o curativo e pergunta se foi ele que aplicou. O protagonista fala que foi ele sim, e ainda dá uma brincada com a situação, dizendo que ele deu um prato naqueles docinhos dela. Na hora, a menina começa a xingar o protagonista, falando que ninguém agora vai querer casar com ela. E o prota retruca, falando que a situação obrigou ele a fazer isso, e que se não tivesse sido ele, seria o avô dela. O prota para um pouco para pensar e se pergunta como ele foi parar ali. Que tipo de experimento científico fez ele viajar no passado? Mas ele logo corta esses pensamentos para mandar a garota descansar, e ela pergunta para ele qual o seu nome. Ele responde que é Yu-chan, mas a gente vai chamar só de Yu-chan mesmo, porque falar nome sobre nome você fala. A garota se apresenta como Liyuan e pergunta o que ele estava fazendo naquela montanha sozinho, e também comenta que ele não parece uma pessoa daquele vilarejo. Ele fala que também não sabe como veio parar ali e que só lembra de acordar escutando alguém urinando numa floresta. A menina começa a surtar, mas tenta se convencer que talvez ele só esteja blefando, e que na real ele não deve ter enxergado nada, por estar meio zonzo ainda do desmaio. Mas aí o prota fala que isso aí é besteira, porque ele viu tudinho. A garota se enfurece e vai pra cima do prota, mas acaba escorregando e caindo bem com ferimento no chão. Nosso prota, que já tá inspirado, já vai tirando a calça dela e massageando a área com a desculpa que é para diminuir a dor. A garota já tá querendo esganar ele, até que o velho entra no quarto e encontra a garota toda envergonhada. Ele pergunta o que está acontecendo ali, e a garota aponta para o protagonista e fala que não tem nada a ver com ele. O velho fica ainda mais confuso e pergunta o que aconteceu. E o prota, com a cara mais lavada, diz que apenas deu uma massagem para aliviar a dor. Ele ainda completa dizendo que a garota talvez não goste de ter a calça tirada 2 vezes ao dia. A Liyuan já ameaça ele de morte se ele espalhar alguma coisa sobre ela. E ele fala que não tem interesse nenhum no corpo dela, por ela ser toda plana. Mudando de assunto, ele pede o remédio para o velho, mas a garota, desconfiada, fala que não vai tomar, alegando que poderia ser um veneno. O Tian pega o remédio da mão do velho e fala que agora que ele salvou a vida dela, ela vai continuar viva. Ela dá uma debochada ali da cara dele, dizendo que duvida que ele seja um verdadeiro médico. Ele dá um sorrisinho e fala pra ela que se ela não quiser tomar o remédio oralmente, ele vai ter que introduzir de outra forma. A garota já consegue pressentir o perigo e o caos e fala pra ele que vai sim tomar o remédio que ele trouxe. O vovô ali pergunta como está a situação da Liyuan e o prota fala que está tudo bem, ela só precisa de alguns cuidados especiais e já vai ficar perfeito. Ele já aproveita o embalo e pede para o velho que possa ficar ali na casa dele por um tempo, já que não tem onde dormir. O velho fala que desde que ele cuide sua neta,
neta, ele pode ficar pelo tempo que precisar. Durante a noite, enquanto a Li-hwan tá tendo pesadelos ali com o protagonista, ele se pergunta de quem é aquele corpo que ele está usando, já que o velho diz que ele não parece ser daquele vilarejo. Ele pensa também o porquê que ele acordou no meio de uma floresta, e também percebe que aquele corpo é muito fraco, provavelmente por causa de álcool e prazeres carnais. Ele deduz que nasceu num corpo de um pervertido, e que talvez aquele cara foi assassinado e jogado pelas montanhas. Então decide que vai investigar a vida antiga daquele corpo, e vai dormir. De manhã cedo ele já acorda com uns gritos vindo do lado de fora da casa. Os fortões lá fora estão ameaçando de invadir a casa. Archank não tem nada a ver com isso, continua só se espreguiçando e apenas ignora. Enquanto isso, o velho está tomando uma cobrança lá no lado de fora. O líder do grupo já avisa que se o velho não tiver dinheiro para pagar a dívida, ele vai levar a Li-hwan de pagamento mesmo. O velho pergunta por que ele trouxe tantas pessoas ali pra frente da casa dele e fala que ele não vai dar a neta dele para pagar dívida nenhuma. A Li-hwan pede para que o chefe dê mais tempo para que eles consigam dinheiro e promete que vai devolver tudo, mas ele responde que ela só precisa aceitar o pedido de casamento do neto dele e a dívida será perdoada. A Li-hwan implora para que ele pare com isso e já avisa que não sente nada pelo rapaz. O chefe então inflama o grupo para invadir a casa do velho. Eles avançam com a intenção de tomar a garota à força, e o velho até tenta impedir, mas ele é muito fraco e já é superado facilmente. Quando eles estão prestes a invadir a casa e tomar a garota como pagamento da dívida, aparece o Tian falando que eles não vão levar a garota ali da casa. O grandão ali pergunta qual é a relação dele com a Li-hwan, e ele simplesmente responde de que ela é sua paciente, que ninguém pode tocá-la antes que ela se recupere. A Li-hwan não entende o porquê ele tá se metendo nisso, e o grandão começa a se irritar com o protagonista, que começa a provocá-lo, assoprando cinzas na cara dele, dizendo que vai arrebentar o grandão na porrada. Ele se enfurece, mas é contido pelo chefe, que pergunta de onde o Tian veio e se ele gosta da Li-hwan. O prota simplesmente responde que não gosta daquele tipo de mulher, que deixa a Li-hwan bem furiosa, se perguntando ali que tipo de mulher ela seria. O prota pergunta o quanto aquele velho deve para eles, e eles respondem que por volta de 20 mil. O protagonista se impressiona, achando exagerado todo aquele alvoroço por causa de 20 mil. Ele repreende o grupo, dizendo que é um absurdo eles incomodarem aquele velho por tão pouco. O grandão ali, todo nervosinho, já parte pra cima do protagonista querendo dar-lhe um pancadão, né? E a Li-hwan pede para que ele tome cuidado, e ele ironiza um pouquinho, dizendo que pensava que ela não se importava com a vida dele. Ela se corrige, dizendo que não se importa, mas que aquele corpo frágil dele não aguentaria aquele soco. No momento em que o golpe do gigante está prestes a atingir o Tian, de repente o grandão perde as forças e cai no chão. O protagonista debocha, dizendo que ele é como a Tripod antes. E o velho, assustado, pede para que seu neto se levante logo, mas ele responde que não consegue. O grupo fica confuso com a situação e o velho pergunta ao protagonista o que ele fez com seu neto, e manda ele reverter a situação, senão vão acabar com ele ali mesmo. O vô da Li-hwan pede para que ele libere o grandão, dizendo que são vizinhos e que não quer que isso se escale. Mesmo contrariado, o protagonista obedece o senhorzinho ali e avisa o grupo que em 3 dias podem voltar para pegar o dinheiro, mas que por enquanto é para eles sumirem dali. O grandão não quer deixar isso barato, ainda mais ali na frente da mina que ele gosta, uma humilhação dessa. Feio de ver. Mas o velho tá em choque e diz que é melhor eles saírem dali por enquanto. Então os capangas ali do velho metem o pé e a garota finalmente consegue relaxar. Mas o protagonista começa a provocá-la, lembrando que ela estava preocupada com ele. A Li-hwan fica toda nervosa, dizendo que queria que o Fortão tivesse acabado com ele. E ele, todo confiante, afirma que se fossem 10 daqueles caras, ele daria conta de boas. E nessa hora aí, eu já acho que ele tá metendo um louco também. 10, mano? Tá bom então, Nala. Ela pergunta o que aconteceu para aquele cara ter caído e ficado todo paralisado ali no chão. Então o protagonista explica que ele é um santo da medicina e que aquilo não foi nada pra ele. Mas a verdade mesmo é que sobrou algumas ervas da noite passada e ele conseguiu transformar aquilo num tipo de sonífero, sabe? Um paralisante muscular. A garota já dá uma desacreditada do nosso menino, dizendo que ele não pode ser tão poderoso assim. E isso mexe com o ego do nosso médico do futuro, né? Ele afirma que os poderes dele podem até aumentar os seios dela e pergunta se ela tem interesse. A Li-hwan faz cara de choro e o protagonista pergunta se ele falou algo errado. Ela revela que a rapaziada da escola sempre zoa ela com essa história de tábua e que agora até ele vai ficar fazendo bullying com ela. Ele se corrige dizendo que realmente pode fazer isso e pede para que ela pare de chorar. Ela se acalma e pede para que ele dê uma olhada e vê se pode dar um jeito de deixá-los maiores. O dia começa com Leon ainda na neura, dizendo que quer aumentar os peitos, mas duvidando que o Tian realmente é capaz de fazer isso. Ela lembra da zoeira da galera da escola e segue gritando que não quer mais ser a tábua da sala. Mas no meio do surto, ela dá de cara com o vovô e fica toda assustada. O velho diz que o prota acabou saindo para coletar algumas ervas e que ele tá aproveitando para dar um grau no quarto. Mas ele já manda também na lata que papo é esse de aumentar os seios. A Li-hwan sai correndo, falando que não era nada. Mas no desespero, ela tropeça numa pedra e cai em cima do Yu-chan, que estava voltando bem na hora, e claro,
clássico já, né? Cai numa posição bem esquisita pra falar a verdade. Ela começa a sentir dor ali na área ferida, e o Tian lembra pra ela que não devia estar fazendo tanto esforço. E fala que agora vai ter que massagear ali os produtos dela, né? A Li-Wan grita e xinga ele, mas no fim das contas não dá em nada, né? O Prota é um pilantra. Algumas horas se passam e a Li-Wan ainda tá chapada com o Prota por causa daquela massagem. Enquanto isso, ele vai preparando alguma coisa ali numa vasilha. Ele pergunta qual é o fruto do mar mais caro, e ela responde que claro que são as lagostas. Então ele diz que eles vão focar em pegar las... Então ele fala que eles vão focar em pegar as lagostas. O velho chega ali no quarto trazendo o que o Protinha pediu, né? E ele confirma que aquilo é pra pintar o vaso. E depois ele chama os dois ali para pescar. Quando chegam ao mar, eles colocam um vaso na água, preso com algumas pedras, e sentam na beira das rochas. O Prota fica olhando ali um homem, pensando que aquele tipo de garota era o ideal pra ele. Ela era toda adorável, diferente das meninas do tempo dele. Para ele, ali um parecia um anjinho. E ele chega até a pensar que talvez ela tenha sido um presente dos céus pra ele. Do nada, o velho sai correndo e gritando que um milagre aconteceu. Ali uma pergunta o que foi que aconteceu. E ele diz para que eles corram, porque as lagostas estão se agrupando perto da beira do mar. Enquanto isso, um edifício distante, uma loira está em uma sala executiva, dizendo que já se passaram 3 dias e ele ainda não voltou. Será que morreu? Uma secretária bate na porta, avisando que o presidente do banco enviou outro aviso, e a executiva pergunta se ainda é sobre aquela dívida. A secretária confirma, então a loira pede para que ela organize um almoço com o presidente. A jovem alerta que ter uma reunião com aquele cara é muito perigoso e talvez não seja uma boa ideia, mas a executiva responde que está ciente do tipo de homem que ele é, mas que não há alternativas. A jovem ainda tenta convencê-la, mas a mulher já está decidida e pede para que ela organize logo tudo rapidamente. Enquanto isso, na casa do velho Lee, o povo tá ali amassando uma lagostinha já. O velho agradece o Prota, dizendo que após vender as lagostas, ele finalmente conseguiu dinheiro para pagar o velho Joe. A garota pergunta como ele fez as lagostas nadarem sozinhas até a beira do mar. E ele responde que tem superpoderes. Ela, desconfiada, diz que ele não precisa mentir se não quer falar. Ela dá uma respirada funda e o agradece. E ele responde que não precisa nem agradecer. Se ela apenas não chutá-lo mais, já seria o suficiente. E ela responde que se ele parar de tirar as calças dela, ela não precisará mais chutá-lo. Alguém começa a bater na porta e o velho fala para que ele entre. Na porta era o velho Joe e todos ficam surpresos. Ele pergunta o que eles estão celebrando e o vovô questiona o motivo da visita dele, já que a dívida já foi paga. O Sr. Joe explica que veio pedir desculpas e conversar sobre o caso da Li-Wan, afinal o neto dele ainda queria casar com ela. A Li-Wan fica um pouco desconfortável e o Tian se levanta perguntando se ele ainda estava tentando forçar o casamento da garota com aquele brutamontes. Ele segura a Li-Wan bem forte e avisa que deixará bem claro que ela é dele agora, e pede para que o Joe dizer ao neto dele que desista da garota.